Dentro de instantes teremos a presença do governador João Dória para a inauguração do ambulatório de especialidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. São 6 andares, um investimento de 55 milhões de reais do governo do estado de São Paulo, uma construção de 13 mil metros quadrados. São aproximadamente 2.000 atendimentos por dia. Tudo isso neste novo prédio que será entregue hoje pelo governador João Dória, que já está aqui com a gente, já chegou aqui com a gente, está entrando e em instantes estará conosco aqui no palco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas que aqui comparecem. Pardini, muito obrigado. Em seu nome, cadê o Pardini que está aqui? Em seu nome, quero agradecer e cumprimentar todos os prefeitos, amigos que estão aqui, rostos que eu reconheço que estão aqui, com os quais eu convivi durante o período da campanha. Cumprimentar também em seu nome vereadores, vereadoras que aqui se encontram, Fernando Cury, deputado estadual, em seu nome, Cury, cumprimentar todos os parlamentares, Zé Henrique Guerra, nosso secretário da Saúde, que está aqui atrás, Guerra, está aqui. Zé Henrique Guerra, também está aqui o Flávio Hameri, nosso vice-rei, quer dizer, nosso secretário de Habitação, o Marco Pignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, e o General Campos, nosso secretário de Segurança Pública, que aqui se encontra também. E a todos que já foram nominados, apenas para esclarecer, no nosso governo estamos economizando tempo, ficar citando todo mundo 2, 3, 4, 5 vezes. Cito uma vez, estão todos homenageados, exaltados, vai todo mundo para o céu, todo mundo feliz, todo mundo medalhado, está ótimo, não precisa ficar repetindo 3, 4 vezes. A minha satisfação, Pardini, de estar aqui inaugurando este novo ambulatório de especialidades no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui de Botucatu. E também nas iniciativas que nós já empreendemos, com você até de maneira generosa, colocou agora no final do seu discurso. Essa é a nossa obrigação, não estamos fazendo mais nada do que a nossa obrigação. Sobre os compromissos de campanha, nós cumprimos os compromissos, com uma diferença: rápido, o mais rápido possível dentro da lei, dentro daquilo que nos é facultado, tendo recursos, tendo disponibilidade, vamos e cumprimos. Essa é a nossa obrigação. Você é um bom prefeito, executa bem, é entusiasta e honesto também. Nessa grande vantagem, que é uma pessoa que tem bons princípios, boa índole, transparência, e ama o que faz, e ama a sua cidade. Então isso traz a você e a equipe que você lidera, vejo aqui vários dos seus secretários, um diferencial de liderança. Por isso que as pessoas respeitam você, a população e os que trabalham com você. Este ambulatório, já foi mencionado aqui pelos médicos que me antecederam, e também pelo Guerra, que além de médico gestor, ele dá uma oportunidade grande, evidentemente, na geração de mão de obra especializada, qualificada, e o atendimento à população. O maior benefício disso que nós estamos fazendo hoje aqui, inaugurar, é o atendimento à população que mais precisa das especialidades que são aqui atendidas por pessoas que conhecem o que fazem e uma estrutura física e tecnológica de primeiro mundo. Aqui é um ambulatório absolutamente de primeiro mundo, que é o mais moderno, está presente aqui. E com pessoas qualificadas para isso também. O ambulatório possui 78 consultórios. Entre as especialidades estão oftalmologia, otorrino, dermato, psiquiatria, além de clínicas médicas. Também temos um centro cirúrgico para cirurgias de baixa e média complexidade também, com o que há de melhor nos equipamentos nessas salas cirúrgicas. Não foi um investimento pequeno, o investimento do Estado foi de 55 milhões na construção do novo ambulatório, mais o custo operacional. Já tivemos aqui, ao longo desse período, um número expressivo de atendimentos. Isso vai ajudar a regular o processo clínico em toda a cidade e também para a região, e isso traz um benefício, repito, mais do que importante para a população de baixa renda, a população de desempregados e aqueles que precisam de um atendimento médico de qualidade. Também o Guerra lançou o programa Saúde em Ação do nosso governo, uma parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, do meu amigo Luiz Moreno. Nós já alcançamos 95% de todas as obras,
nesse programa, entregando 18 clínicas UBS e 4 CAPs na região do Vale do Paraíba, Itapeva e Campinas. Isso só para começar, né, galera? Só para começar nesses primeiros 100 dias de governo. E agora vamos seguir também com recursos do BID e espero do governo federal para avançar no programa de saúde pública em todo o estado de São Paulo. Eu vejo aqui muitas presenças de mulheres, estão aqui mães, filhas, avós, profissionais que aqui estão. Eu queria também deixar aqui uma homenagem especial às mulheres que, por trabalharem aqui, ou por frequentarem aqui, ou por serem alunas ou professoras, têm um valor extraordinário. Queria então pedir que nós, aqui, os homens, pudessem oferecer às mulheres que aqui estão, através de uma salva de palmas, o nosso reconhecimento ao trabalho importante de vocês. Conversei logo, cheguei aqui com algumas mulheres preocupadas com o tema do 13º salário da Unesp. Já orientei o Marco Mignoli para falar aqui com a nossa reitoria. É um órgão independente, as universidades têm independência financeira, orçamentária, mas têm que cumprir a sua obrigação. Não podemos ficar sem pagar 13º salário. Então, tem que dialogar como vocês quiserem. Elas foram super atenciosas comigo aqui, no tom correto, apresentando a reivindicação de forma construtiva. E assim que se faz, reivindicar o que é justo, mas saber fazer também o bom diálogo. Então, vou aproveitar para deixar esse pedido, esse apelo aqui para que vocês, no diálogo, possam resolver. E o que é justo tem que ser cumprido. Essa é a função nossa à frente do governo de São Paulo. Hoje é o nosso dia 101 como governador do estado de São Paulo. E a minha índole, eu venho do setor privado, toda a minha vida eu atuei no setor privado. Só recentemente tomei a decisão de vir para a vida pública, disputei a Prefeitura de São Paulo, ganhei. Em menos de 2 anos, disputei o governo de São Paulo, ganhei também 2 vitórias em 2 anos. Eu não preciso de dinheiro público e não preciso da área pública também. Estou dizendo que os que precisam sejam menos importantes do que eu, mas eu não preciso, nem de salário. Eu entrego o meu salário, recebo no dia 5, no mesmo dia 5 eu dou para uma instituição do terceiro setor. Este mês, aliás, quem vai receber o meu salário é a Casa Hope, que é uma instituição muito importante, a base é São Paulo, mas ela está capitalizada em algumas áreas aqui do estado de São Paulo. Já entreguei também para a CD, para o GRAC, e assim vai todos os meses, inclusive meu 13º salário. Foi assim que eu fiz na Prefeitura de São Paulo também. Recebi 1 centavo ao longo de 15 meses, sendo que o meu 13º também foi para uma instituição do terceiro setor. E agora não só na capital, mas também no interior, região metropolitana e litoral de São Paulo. O automóvel que eu uso é meu, eu não tenho necessidade de nada do Estado, nada. Tenho minha vida financeira resolvida, independente, tenho uma família sólida, 3 filhos que amo muito, uma esposa com a qual sou casado há 27 anos, tenho minha vida em ordem. E tomei a decisão de ajudar o meu país, porque eu amo o Brasil. Eu não vim para a política, desculpem os políticos, para fazer política. E como você mesmo lembrou, Nadine, eu vim para somar com gestão a vida pública. Não é possível também imaginar que na democracia você possa prescindir da política. Não é possível. A política tem que caminhar junto com a gestão e com a administração. E nem se pode, tampouco, generalizar, dizendo que os políticos não prestam, não trabalham, são ruins, são corruptos, os funcionários públicos não são bons. Isso não é verdade. Há bons e maus, e há bons e maus em todos os setores, na vida pública e na vida privada. Então, não é razoável fazer generalizações e não é justo que se faça isso. Como não é justo também que o governo Bolsonaro, que acabou de assumir, também tem 101 dias de governo, possa ser acusado por isso ou por aquilo, dentro de um período que mal começou. Nós temos que acreditar no Brasil e acreditar nos governos que acabam de começar, independentemente se votou ou não votou, e se o partido é do seu agrado ou não, ou até se o dirigente cometeu ou aquele desatino por uma palavra, por uma frase, por uma atitude que você possa não ter gostado. Calma, gente, nós temos que resolver o problema do Brasil. Só vamos resolver se nós pensarmos positivamente e apoiarmos aqueles que são gestores para cumprirem bem o seu papel. O meu partido, o PSDB, do qual sou filiado desde 2001, não sou filiado de ocasião para disputar a eleição, só 16 anos depois de disputar uma eleição, tem uma posição de apoiar todas as iniciativas do governo Bolsonaro, todas que forem boas para o Brasil.
E as que não forem boas, nós teremos a capacidade de criticar construtivamente. Também não vamos atirar pedra, tirar tijolo, puxar a faca. Isso não constrói. Quem gosta de fazer isso é a esquerda. A esquerda é que adora destruir para se autovalorizar. Não é esse o caminho para o Brasil. O caminho para o Brasil é sensatez, equilíbrio, bom diálogo, torcer para que as coisas deem certo, torcer para que os dirigentes no âmbito executivo, no âmbito legislativo, também no judiciário, cumpram o seu bom papel. E antes de duvidar, vamos apostar, vamos acreditar. Nós só vamos mudar o Brasil assim. Por isso o nosso partido vai apoiar sim a reforma da Previdência. Porque se ela for aprovada até julho, a partir do segundo semestre desse ano, nós vamos começar, além da equação fiscal estar construída adequadamente, e isso, partindo, você e todos os prefeitos que aqui estão, vão ver como vai ajudar a questão fiscal dos municípios, porque os estados terão mais dinheiro e condições de ajudar a saúde, a educação, a habitação, segurança pública, serviços, assistência social e habitação popular. E a partir daí o Brasil retoma definitivamente o seu caminho para o crescimento. Então a nossa posição é apoiar a reforma da Previdência e todas aquelas que forem importantes para o nosso país. E ao finalizar, quero também aqui deixar uma mensagem cristã. Cada vez que eu vou a um hospital, e perdi minha mãe no hospital e perdi meu pai no hospital, provavelmente muitos de vocês também têm tido enfrentado essa situação. Sempre para mim é um local de alegria e de tristeza. Alegria daqueles que vêm, se curam, saem, seguem a sua vida, graças a bons médicos, enfermeiros, enfermeiras, bons equipamentos e boa estrutura. E triste para muitos, cuja memória é da perda dos seus entes queridos, sejam pais, irmãos ou parentes mais próximos. Mas é sempre um local para mim, me remete muito à oração. Eu sou católico, processo a minha fé através da oração, faço isso todos os dias, 2 vezes por dia. E a fé sempre me ajudou muito, sempre me ajudou a ser uma pessoa positiva, a ser uma pessoa afetuosa no trato com o ser humano, ser uma pessoa justa, saber fazer o que tem que realizar, seja agora na missão pública, fosse antes como empresário e como empregador, ter a capacidade e a humildade também de reconhecer as suas falhas, os seus erros, saber recuar, saber pedir desculpas. Eu nunca conheci alguém que pudesse ser condenado por errar ou por pedir desculpas. Ao contrário, são essas pessoas que merecem respeito e consideração porque têm o discernimento da justiça. Então, eu quero também deixar aqui a vocês um pouco essa mensagem da oração. Façam as suas orações por vocês, pelos seus familiares, pelas pessoas mais próximas, mas orem também por São Paulo e pelo Brasil. A oração ajuda a fazer uma corrente positiva e essa corrente empurra para o lado certo aquilo que nós desejamos. E atrai também coisas boas. Quem tem ódio, atrai ódio. Quem tem bondade, atrai bondade. Então quero também aproveitar para deixar aqui essa mensagem cristã para aqueles que aqui estão, não importa qual seja a sua profissão de fé, o importante é que você tenha fé, e isso vai ajudar a impulsar melhor do seu coração. Eu quero, então, ao final, dar um abraço aqui na sua cidade, Botucatu, e a todas as cidades vizinhas, e a vocês que tiveram aqui a boa vontade de vir a essa inauguração, finalizando desejando viva Botucatu, viva São Paulo e viva o nosso país. Viva o Brasil. Obrigado, pessoal.